Eu vou apresentar para vocês, então, desde a parte de elaboração, de como é a nova elaboração do questionário, até a parte de análise. A gente vai ver também como publicar essa pesquisa na internet, quais são as diferenças. Depois a gente consegue fazer a migração para o mobile. E a gente termina com a parte do web reporting, mostrando como a gente faz alguns cruzamentos diretamente pela web. Tá, então, já está aqui na tela a tela inicial do IQ. Então, aqui nós temos a tela de novo projeto. Eu posso também fazer aqui localizar um projeto, que caso eu já tenha um projeto iniciado com isso antes, com IQ 2, eu posso reabrir. Aqui tem alguns exemplos, pesquisas, e aqui para vocês poderem conectar diretamente na conta de vocês do Sphinx na web. Então, passando o mouse aqui, ele já mostra aqui as opções. Então, a primeira opção que nós temos é projeto de pesquisa, criar um novo estudo. Se eu vir aqui nessa primeira parte, que já é um diferencial, e eu pedir para abrir um projeto Sphinx, eu estou falando de abrir o projeto do Sphinx antigo, né, a versão Lexica. Então, o que ele vai fazer? Ele vai localizar o arquivo de extensão QE e ele vai converter para novo tipo de estrutura do IQ, que é um novo tipo de extensão. Ele vai converter e já vai levar você diretamente para a nova tela dos estágios, onde eu posso, então, reelaborar o formulário. Como eu estou falando de uma pesquisa nova, eu vou vir aqui no botão Projeto de Pesquisa, vou clicar. Ele já traz algumas opções. Então, eu posso simplesmente pedir para ele recopiar uma pesquisa existente, que ele vai fazer uma cópia, como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V, de forma que eu possa reaproveitar toda a estrutura de uma pesquisa. Eu posso utilizar um modelo onde eu consigo pegar as perguntas de uma outra pesquisa e ir importando pergunta por pergunta. Vou deixar marcada a primeira opção, clicar no botão seguinte. E aqui, até então, está meio parecido, onde eu vou definir então, o título do meu estudo, vou definir também o comentário do que se trata aquela pesquisa, qual é a instituição por trás e o período de aplicação. Vou só chamar a atenção para uma outra característica do software nova, que é a parte de idiomas. Então, tem muitos clientes nossos que fazem pesquisas em chinês, em espanhol, em inglês, eslovaco, já apareceu lá na empresa, na região Santa Catarina, né? Que nem a Cristina falou, cada região é uma região. E eu tenho o software hoje que ele tem nativo essa parte multi-idioma. Então, vocês podem ali e utilizar uma mesma estrutura de questões, de questionário, na verdade, com diferentes versões de idiomas. Como é que a gente traz isso para o respondente? Ao publicar na internet, a pessoa vai poder escolher qual é o idioma que ela quer preencher, alimentando no mesmo banco de dados, que é uma vantagem. Então, eu tenho diferentes máscaras de acordo com o idioma, mas a base de dados por trás ela é a mesma. Então, isso vai funcionar tanto para a parte de coleta, quanto para a parte de análise, onde ele vai poder ver os resultados também no idioma que ele escolher. E assim, hoje o software ele vai utilizar o Google como tradutor automático, caso vocês queiram que ele faça a tradução automática. Mas vocês também vão poder depois, enfim, revisar e corrigir cada um dos itens, as perguntas, das categorias e tudo mais. Mas isso é algo que antes não existia na versão anterior. A gente tinha um que a gente chamava de um módulo, que era um módulo multilíngua, que permitia que fossem feitos diferentes idiomas. Então, essa é uma das novidades. Então, eu já criei o título da minha pesquisa e caí na tela aqui dos estágios. Continuando, agora eu tenho, dentro da parte de concepção do questionário, eu tenho duas opções: modelizar o meu estudo ou redigir o meu questionário. A primeira opção, ela vai permitir que ela vai criar uma estrutura de um fluxograma e vai permitir que vocês tenham uma visão de um fluxo, entendam mais rapidamente como funciona a pesquisa de vocês. Volta e meia a gente recebe como suporte problemas com desvios. Então a gente cria um questionário muito grande, tem muitos desvios, eu começo a montar, daqui a pouco eu vou testar, não funcionou. E aí fica meio complicado, eu testando um por um, fica uma função meio demorada para descobrir onde está o erro. Mas através da parte do fluxo, eu consigo ver exatamente de onde sai, de onde vai a pesquisa. Então, primeiro eu vou formular a parte do redigir o meu questionário, depois eu dou uma passada na parte de modelizar o meu estudo, e ele automaticamente vai criar esse fluxo para vocês. Então, essa aqui é a nova cara da lista de questões. Por enquanto, não tem nenhuma pergunta.
Na parte da esquerda, eu tenho a minha lista em branco, e na parte da direita eu já tenho a minha folha, como se fosse o formulário multimídia. Na parte superior, vejo que a forma de apresentação do menu ela já está mais atualizada. Ela segue o mesmo modelo que a gente encontra no pacote Office. Então, a gente vai clicando aqui em cima e ele já traz todas as opções para vocês. Então, eu quero fazer publicação, já traz aqui todos os tipos, publicação, download, qual vai ser a ação após a gravação. Então, está mais fácil de encontrar aqui a função que a gente precisa utilizar. Então, eu quero criar uma pergunta. Na verdade, eu vou começar com uma parte. Veja que interessante que ele traz aqui a forma de texto e ele permite eu dizer se eu quero qual a cor, se eu quero uma parte negrito, itálico, e antes era uma forma só. Então, se eu escolhia negrito, era todo o título em negrito. Agora não, posso selecionar uma parte. Bom, cliquei na opção aqui de criar uma questão, ele já trouxe para mim essa tela. Novamente, a gente consegue ver a semelhança com a versão anterior, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que ele já tem uma forma de apresentar a questão diferente. Antes eu tinha as opções de questões separadas, e depois eu tinha um botão controles que me levavam lá para os controles que eu gostaria de colocar no questionário. Agora eu tenho tudo aqui em cima, em forma de aba. Então, a primeira pergunta eu vou definir como sendo texto. Eu posso definir se ela vai ser do tipo texto livre ou então um código. Crio a questão e o meu formulário já vai ficando pronto. Ó. E interessante nessa parte aqui do formulário é que ele trabalha com linhas inteligentes. Então, se antes nós precisávamos, mais ou menos visualmente, ou então com a ajuda do control, para deixar alinhado à esquerda ou à direita, com o mouse mesmo. A gente vai arrastando e ele meio que casa ali quando a gente chega no limite. E agora que não dá para ver, mas ele coloca uma linha em vermelho, para dizer que quando eu cheguei no limite, não vou colocar uma em cima da outra. Então, ele tem essas linhas inteligentes. Clicando 2 vezes no espaço em branco também, eu consigo criar uma nova questão. Enquanto o Pedro faz uma digitação aí da segunda questão, acho que eu vou só aproveitar para destacar uma das mudanças que aconteceram nessa atual versão do software, que é a possibilidade de ter um tipo novo de questão, que é upload de documentos. Então, isso para o pessoal que utiliza, por exemplo, alguma abordagem mais qualitativa para algum estudo, já pode, então, casar com alguma pergunta do tipo, tire uma foto da sua geladeira e nos mande. Bom, geladeira porque acho que é natural que o exemplo fosse de comida vindo de mim, né? Mas então, ele permite não só upload de documentos, né, mas também de fotos, e no momento que a gente cria, dá para definir até o tipo de arquivo que ele vai aceitar. Um outro detalhe que eu acabei não falando para vocês, o Sphinx Lexica, a versão anterior, eu sempre tinha que abrir um projeto por vez. Agora eu tenho um projeto aberto aqui no iQ, e eu já tenho um exemplo, ou um projeto já iniciado no iQ. Eu posso procurar a pasta onde eu tenho esse projeto, clicar 2 vezes, e eu vou ter 2 projetos abertos ao mesmo tempo. E assim eu posso simplesmente entrar no segundo projeto, copio algumas perguntas, volto para o projeto anterior e colo. Então, esse aqui é o meu segundo projeto. Eu clico aqui, na minha lista de questões, vejo que aqui já está pronto o meu formulário. Eu posso copiar algumas perguntas e colar. E ele já vai incorporar, então, na lista de questões. Então, o que torna um processo um pouco mais prático. Deixa eu criar uma nova questão. Então, eu criei uma questão chamada região. Tá? Tem todas as regiões aqui. Eu posso vir na parte de apresentação e definir que eu não quero que a apresentação daquela questão seja uma casinha de marcar tradicional. Eu quero trabalhar com uma imagem, com zonas clicáveis. Então, eu clico no botão 3 pontinhos, seleciono a imagem que eu quero, ele já reconheceu a imagem, ele trouxe aqui as minhas categorias, clico no botão mais, e eu posso posicionar a zona clicável na parte onde eu quero que a pessoa, ou que sinalize aquela resposta que eu selecionei. São as categorias. E à medida que eu vou construindo o meu formulário, lá na parte do menu, eu tenho um botão, que é uma opção nova, que é testar.
Eu clico, primeiro salvar. Assim que eu clicar no botão testar, ele já vai abrir automaticamente o navegador, com as opções de tela, tablet e mobile. Então, eu quero saber como vai ficar no dispositivo móvel. Eu clico aqui em mobile e ele vai transformar para o dispositivo móvel. Então, está aqui o meu questionário até o momento. Tem os botões. A figura que eu acabei de criar. E quando eu passo o mouse, ele já reconhece as zonas clicáveis. Selecionando, ele já deixa marcado aquele ponto. Criei aqui uma segunda parte. E agora eu vou definir grupos de questões. Então, ao invés de pegar e criar cada uma das questões separadamente e depois pedir para agrupar, eu clico com o botão direito no espaço em branco, escolho a opção inserir uma tabela. Ele me apresenta essa tela semelhante às anteriores, onde, na primeira aba que eu tenho aqui, variáveis em linha, seria cada uma das questões que vão fazer parte do grupo. E depois, na outra aba, categorias em coluna, eu tenho as opções de respostas. E aqui em cima eu posso definir, então, um título genérico, né, o título da minha tabela. Ô, Oliveira, é a Bruna, daqui da Deloitte. Aí você está colocando uma a uma. Existe a opção de fazer um Ctrl+V de uma lista maior de variáveis? Sim? Sim. Então, porque normalmente a gente trabalha validando o questionário com o sponsor do projeto em Word. Então, a gente trabalha, fechamos isso aqui, começo a transportar isso tudo novamente. Então, é mais fácil de fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. E se, de repente, aí ele tivesse essa opção de você trabalhar com um Ctrl+V de uma vez só? Exatamente. Se não é todo o campo, então, se tem a opção, OK. Bom, então, sim, tem essa possibilidade. Que nem eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu já tenho as minhas opções, na verdade é de 1 a 5, então. Mas eu fiz uma outra aqui, que eu acabei fazendo meio rápido, mas eu posso pegar, eu seleciono um dos campos só, colo, contanto que tenha alguma tabulação, ou algum tab, ou algum ponto e vírgula. Se não tiver, daí ele vai colocar tudo em uma só. E é legal ver as possibilidades que a gente tem para esse mesmo tipo de questão. Então, clicando 2 vezes, se eu vir aqui na parte de apresentação, eu tenho opções como escala graduada, pictogramas, classificação. E aí tem aqui alguns exemplos, como estrela, barrinhas. Então, aqui em cima, onde tem a apresentação das linhas, eu tenho todas as linhas, linhas a linhas, ou então item a item. Essa opção, ela fica bem interessante, porque ela vai me apresentando a próxima pergunta, sem ocupar outra posição. Então, eu tenho a primeira pergunta, marco aqui na estrela, automaticamente ele apresenta a próxima pergunta. Aqui a gente já começa a ver uma parte mais multimídia. Assim. Antes era meio congelado assim, o questionário, agora a gente já tem uma certa dinâmica. Assim como a gente pode ver aqui embaixo, que uma das opções que a gente pode escolher é o uso de post-it. Então, a gente clica e aí vai selecionando o post-it. Ou então, para uma questão múltipla, onde eu tenho a opção de clicar e arrastar. E ele já vai definindo, então, a ordem que eu estou selecionando aquelas questões, transformando uma questão, no caso aqui, uma múltipla ordenada. Então, eu sei exatamente a ordem que eu estou selecionando, sem trabalhar com cliques e aparecer a numeração, 1, 2, 3, 4, 5. Então, uma vez elaborado o questionário, eu posso vir aqui na parte de formulários, onde eu tenho as opções de cores e modelos. Então, eu posso tanto escolher um modelo pré-definido, então ele vai mudar o fundo, a cor de fundo, como eu posso também fazer personalizado. Então, como é que vai ficar? Vai ficar tudo em branco e um logo embaixo. Eu quero imagens do lado e o título em cima. Eu quero só o título em cima e embaixo alguma outra coisa. E o modelo que eu escolher, vamos escolher um outro aqui. Já aparece aqui, e se eu fizer o teste, já vai bonitinho lá para a web também. Então, a gente não tem mais o problema de ficar formatando
a parte mais de layout do questionário. Oi. Voltando na questão da bateria, é possível que a gente consiga fazer aí o que a gente faz no papel de rodiziar, que é aparecer, alternar e aparecer para uma pessoa utilizar transportes coletivos, aí para outra pessoa vai aparecer primeiro a quinta. Como que a gente faz isso? Clicando 2 vezes, ele tem aqui uma opção, vamos ver, rotação aleatória. Tá, isso até na versão do Lex ele já tem também. Na primeira opção lá em conteúdo vai ter uma opção embaixo para marcar para fazer o rodízio. O rodízio. Tá certo. Tá. Então agora eu vou fazer a publicação. Então difusão, publicar. Aí ele já traz aqui uma tela mais simples, onde ele já cai diretamente na parte de servidor destino. Então eu posso escolher aqui qual vai ser o servidor, defino aqui a minha conta. E se eu quiser, eu tenho as opções avançadas aqui. Então eu tenho a parte de atalhos, onde eu posso criar cada um dos links do meu formulário, escolhendo exatamente qual vai ser a ação. Se a ação vai ser para visualizar resultados, banco de dados. Eu tenho a parte aqui de ação após a gravação, onde já posso definir uma tela de agradecimento. Aí eu escolho também a fonte, o tamanho, a cor, que vai aparecer no mesmo layout que eu já defini para o meu questionário. Tem a parte de código de acesso, então se eu posso deixar livre ou não, se a pesquisa vai ser aberta ou vai ser restrita. E tem a parte de identificação do respondente, onde eu posso definir vai ser um link aberto. Opa. Oi, meu nome é Nogueira, da WSN. A questão da imagem, eu posso recuperar essa imagem de qualquer software, alguma coisa assim, não? Você pegou uma imagem aí do mapa do Brasil. Sim. Suponhamos uma imagem num catálogo de peças. Eu posso pegar ela e colocar? Eu tenho que ter ele em formato imagem, para poder fazer a importação. Tem formato imagem, né? Sim, então tem que pegar a imagem original, pode ser em qualquer extensão que seja imagem para poder fazer a importação. Ele aceita em GIF, JPEG, PNG, enfim. Mas é possível? É possível. Tá, ok, obrigado. Só colocar uma outra... Na parte de arrastar e colar no drag and drop ali, eu tenho a opção também de fazer cesta de compras. Então, se eu tenho as imagens de produtos, eu posso, ao invés de ter os labels, que nem eu tenho... Volta ali para mim na definição, por favor. Isso. Desenvolvimento sustentável, produção orgânica, veganismo. Eu posso substituir os títulos e os textos que estão ali por imagens. Então, ele vai arrastando e vai fazendo a sua cesta de compras com os produtos. Isso também é possível. Então, não só eu utilizo a imagem como sendo a variável em si, mas como diversas imagens sendo categorias de resposta. Então, as duas opções são verdade.